Bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos nós nessa manhã tão linda, tão abençoada, nossa primeira manhã de domingo do ano. É muito bom ver vocês aqui presentes, tanta gente querida, gente que eu vou revendo, gente que eu vou reencontrando e graças a Deus, revendo aqui na casa de Deus, revendo aqui nesse lugar que é tão cheio de memórias maravilhosas para a nossa vida. Espero que vocês tenham tido uma passagem de ano abençoada, tranquila, cheia de paz. Espero que estejam com os corações cheios de esperança, e que a gente possa ter um culto hoje ainda, né, o que temos pela frente, cheio da presença do Senhor Jesus. Pedi ao Milton para cortar só o somzinho aqui do meu retorno, senão eu me distraio. E vamos agora então a um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 13. Depois de termos ceado, depois de termos nos encontrado com o nosso Cristo na mesa, em uma celebração, uma refeição de amor e de reconciliação, vamos agora pedir para que Ele continue nos alimentando através da palavra, e isso é feito através de um espírito de oração. Nós precisamos cobrir uns aos outros em oração. Esse momento é muito espiritual, como todo momento do culto, mas a entrega da palavra, ela é sujeita a alguns ataques. Jesus fala numa parábola em que um homem saiu a plantar e no meio do caminho algumas sementes foram caindo. Houve semente que caiu logo na beira do caminho e a ave veio e pegou logo. E muitas vezes acontece isso, enquanto a gente ainda está pregando, a palavra está entrando no coração, às vezes Satanás vem e tira a nossa cabeça daqui, tira a palavra do coração. Por isso que a gente precisa de oração o tempo inteiro, porque aqui não é apenas a entrega de uma mensagem, eu não estou fazendo aqui o trabalho do querido William Bonner, que passa informação tão bem. Eu estou aqui fazendo o trabalho de um profeta, entregando algo que vem de Deus. Então não é só falar, é entregar uma mensagem que transforma a nossa vida, que muda a gente. Então estejam sempre orando por quem prega e por nós que estamos ouvindo. Mateus capítulo de número 13, nós vamos ler a partir do verso 53. Diz assim a Bíblia: Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Vamos orar. Senhor, nós estamos, como já foi falado aqui, diante de Ti num momento muito espiritual. Nós te pedimos então para que o Espírito Santo de Deus seja derramado com abundância sobre esse lugar, para que Ele faça duas obras aqui em nossos corações, nesse lugar, e também nas casas dos nossos amigos, irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Que o Espírito Santo regenere o coração de quem ainda não creu em Jesus, para que esse novo coração se torne acolhedor da palavra de Deus, e que o Espírito Santo traga obra de iluminação na vida do crente, daquele que já conhece a Jesus, que já vive com Ele, para que conheça mais e aprofunde mais no conhecimento. E que no final de tudo que for dito, haja em nós a decisão de seguir o que foi trazido. E nós não queremos apenas receber informação, nós queremos colocar em prática isso que o Senhor tem nos ensinado, porque é nessa prática, é nessa obediência, é no acolhimento da sua palavra que nós de fato mostramos o nosso amor por Ti, porque o Senhor falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda no coração, no peito, esse é o que me ama. E que em nome de Jesus então o nosso amor seja mostrado através de uma mente acolhedora, de um coração acolhedor e de uma vida de obediência. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Amém. Queridos, o texto que lemos aqui de Mateus mostra Jesus em plena atividade. Jesus estava no auge do seu ministério, já no ano da popularidade. Faz tempo que eu não falo isso, mas você que já está na plena há muito tempo sabe que Jesus teve 3 anos de ministério. E nesses 3 anos nós temos 3 divisões. A primeira divisão, o primeiro ano, é o ano da obscuridade. As pessoas quase não sabiam quem ele era. Apenas os vizinhos da região da Galileia, ali mais próxima da sua cidade de Nazaré.
talvez ali à beira do lago, ali por Cafarnaum, em alguns lugares. Depois veio o segundo ano, segundo momento do ministério de Jesus, é o ano da popularidade. Jesus Cristo era a pessoa, era o ícone do momento. Multidões o seguiam. É esse o tempo do texto de Mateus 13 que lemos. As multidões iam até ele. E houve o último ano dele, que foi o ano da rejeição. O ano em que as pessoas queriam matar, o ano em que ele perde muitos seguidores, o ano em que ele fica apenas com um grupo bem pequenininho de gente que ainda apostava no ministério dele. Então a gente encontra Jesus em um momento de muito trabalho, no momento em que às vezes ele não tinha nem tempo para comer. E agora ele passa para o povo uma sequência de ensinamentos através de várias parábolas, porque era um recurso que ele usava com muita frequência. Ele fala da parábola do semeador, ele fala da parábola do joio e do trigo tão bonita e tão poderosamente verdadeira. Ele fala do reino de Deus como um semente de grão de mostarda. Eu tenho na minha sala algumas sementes de grão de mostarda. É uma bolinha um pouco maior que a cabeça de um alfinete, e uma coisinha tão miúda como aquela é capaz de fazer crescer uma hortaliça maior do que eu um pouco, extremamente frutífera, uma árvore propensa ao descanso das aves. E ele disse que o reino de Deus começa pequeno e cresce para oferecer descanso para as pessoas, para oferecer abrigo para as pessoas. É para isso que existe uma igreja, para isso que existe a nossa comunidade. E olha, essa pandemia mostrou como que as igrejas de Cristo no mundo são como essas hortaliças, para onde as aves cansadas vão em busca de apoio, de acolhimento. Jesus também falou da parábola do fermento, que o reino de Deus é como uma mulher que usa 3 pequenas medidas de fermento, junta a massa e a massa toda enche. Então a gente, como eu tenho falado, não precisa de muita gente, nem de muito dinheiro. A gente só precisa fazer o que é certo, porque esse pouquinho é muito. A gente consegue, com um crente, encher, quando o crente ou uma crente, de fato, vivem na presença de Deus, uma única pessoa assim é capaz de encher de luz um ambiente muito escuro. Então ele está falando que a gente é como um pouquinho de fermento que é capaz de afetar uma massa enorme. Ele fala da pérola, ele fala do fazendeiro que tem descobre uma pérola numa propriedade, vende tudo, compra aquele sítiozinho, porque ali está enterrado um negócio que vale mais do que tudo aquilo que ele tinha. Ou seja, o reino de Deus é alguma coisa que vale muito mais do que tudo que a gente tem. A gente tem que estar disposto a abrir mão de tudo por causa da pérola que a gente achou, por causa do maior valor. E fala da rede que é jogada e pega todo tipo de peixe, mas no fim dos tempos os anjos vão separar os bons dos ruins. Ou seja, a igreja é essa coletividade sujeita a problemas. Nós temos aqui todo tipo de doenças, distúrbios, porque somos pessoas, e no final das contas vamos tomar o susto de percebermos que algumas pessoas que estavam do nosso lado não eram convertidas, eram pessoas que estavam ali vivendo uma religião. Então Jesus vem falando um monte de coisa. Jesus vem ensinando o povo numa sequência eu acredito que de palavras poderosas que marcaram a vida daquelas pessoas. E aí, depois desse tempo, ao redor do Mar da Galileia, provavelmente na região ali de Cafarnaum, ele faz uma viagem mais para o centro da Palestina e volta para a sua cidade natal. Não natal, porque ele nasce em outro lugar, mas o lugar onde ele foi criado. Ele foi criado em Nazaré. Então ele volta para Nazaré e começa em Nazaré a fazer o que de fato era a sua vocação maior. Jesus tinha o trabalho de carpinteiro, ele era filho de carpinteiro, e como filho de carpinteiro ele tinha que seguir a profissão do pai. E Jesus agora então exerce uma outra vocação que não estava no script de vida dele, humanamente falando. Jesus começa a ensinar no lugar onde foi criado. Jesus volta não à sua cidade onde foi criado, não como um carpinteiro, ele volta à cidade agora como um rabi, como um professor. Ele começa a ensinar a palavra de Deus, e ali no lugar em que ele foi criado, o lugar onde ele foi criado ao lado de um monte de gente, ele é rejeitado. Algo estranho acontece. Ele volta para o lugar onde havia sido criado, e quando ele começa esse ministério de ensino, ele percebe que os seus amigos de criação, as pessoas que estavam ao seu redor, fecham o coração, rejeitam a sua mensagem. Ali ele estava perto de vizinhos, de gente próxima, e quando ele abre a boca, a Bíblia diz no verso 54, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Ele vai então para o lugar de ensino e surpreende a todos com uma profunda sabedoria.
Porque ele não é como aquele pastor que abre a Bíblia e prega uma mistura de nada com coisa nenhuma. Você sabe que sobre o que ele falou, não sei. Onde ele quis chegar, não tem ideia. E tem gente que ainda diz, sai todo arrepiado. O cara prega uma mistura de nada com coisa nenhuma e o povo ainda fica arrepiado. É um nonsense. Mas Jesus abria a Bíblia e falava da Escritura com grandeza, com profundidade. Ele ia em todos os lugares e encantava as pessoas com um ensinamento vivo, fresco, que enchia a alma. Então a Bíblia diz que quando o Senhor vai à sinagoga, todos ficam admirados e perguntavam, verso 54 ainda, de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? O espanto das pessoas tinha uma razão de ser. Afinal de contas, todo mundo sabia que ele era carpinteiro. Ninguém nunca viu Jesus estudando no Enem, pro Enem. Ninguém estuda no Enem, né? Ninguém viu Jesus matriculado num pré-vestibular. Ninguém viu Jesus Cristo falando, eu quero ser rabino. Ele simplesmente apareceu como rabino. Ele apareceu como alguém que tinha um conhecimento que causava espanto, porque eles próprios disseram, de onde lhe vem esta sabedoria? Eles reconheceram, em loco, o conhecimento de Jesus Cristo. E ainda dizem, e esses poderes miraculosos vêm de onde? Jesus havia feito muitos milagres na região da Galiléia, no norte da Palestina. E é evidente que muita gente da cidade testemunhou milagres, conhecia alguém que foi alvo do milagre, gente que estava ali do lado e vendo, de fato, ele não só tem sabedoria, ele tem poder. Ele tem poder para transformar água em vinho, poder para curar cego, para curar mudo, leproso, ressuscitar morto. Essas coisas começam a ocorrer e quando Jesus volta à sua cidade, a gente percebe que os seus vizinhos ficam escandalizados, ficaram ofendidos, porque Jesus havia se tornado um homem sábio e cheio de poder. Eles ficaram ofendidos com a pessoa que Jesus Cristo se tornou. Vale lembrar, queridos, uma coisa importante aqui, que esses nazarenos estavam atravessando o período de silêncio profético. Quem nunca ouviu isso, vale lembrar. O que é o silêncio profético? 400 anos na terra dos profetas, sem profeta. Vou comparar aqui muito mal. É como o Rio de Janeiro, 400 anos sem carnaval. Não tem desfile, não tem nada. A gente sabe que isso é coisa muito forte, é uma cultura muito forte no estado do Rio de Janeiro. Está lá o povo, 400 anos sem profeta, sem demonstração de poder. Um povo que teve Elias. Um povo que teve Isaías. E está há 4 séculos sem milagres e sem profetas. Era de se esperar uma reação diferente. Ao invés de escândalo, Jesus deveria gerar no coração desses amigos, dessas pessoas próximas, o sentimento oposto. Porque, afinal de contas, Deus voltou a falar conosco e o profeta que ele escolheu saiu da nossa aldeiazinha. Eu fico muito feliz, pode ser bobagem para você, mas para mim não é. Quando eu vejo um ator brasileiro, uma atriz brasileira, vencendo no mercado cinematográfico americano. Porque o sujeito tem que aprender a falar inglês com fluência, tem que se enfiar numa cultura diferente e tem que vencer uma série de atores excelentes para capitanear um filme importante. E eu celebro. Alice Braga, Rodrigo Santoro, Wagner Moura, pessoas que estão explodindo lá, são brasileiros. Era de se esperar que esses nazarenos dissessem, meu Deus, Jesus jogou bola comigo. Jesus Cristo, a gente tomava caldo de cana e comia pastel, muito na minha adolescência, andava de bicicleta o dia inteiro e a alegria era terminar o dia comendo um pastel e um caldo de cana e pedir o chorinho do caldo de cana. E já vinha com mosca e com tudo, né? Por isso que sou forte hoje. É de se orgulhar, dizer, olha, meu Deus, esse profeta que é maior que João Batista, porque João Batista não fazia milagre. Esse sujeito incrível saiu daqui, e eles conheciam todo mundo, não são os irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas, Simão. Não são as irmãs de Jesus, essas que moram conosco, elas não são citadas pelo nome, porque provavelmente já estavam casadas, na casa de seus maridos. Não é Maria, mãe dele? Não é aquela que eu chamo de tia Maria? Cansei de comer bolo de chocolate na casa dela, brincando com Simão. Ué, não foi Jesus que fez a mesa da nossa sala?
Olha o que ele está fazendo agora, cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio de unção, curando pessoas. Não, eles ficaram ofendidos. Que reação esquisita. Vamos lá, os versos 55, 56, 57. Não é este o filho do carpinteiro? Jesus está lá falando. E o coração do povo assim, meu Deus do céu, há quanto tempo que a gente não ouve uma palavra profunda como essa? Que palavra poderosa! Tudo que um crente gosta é de ouvir a palavra de Deus bem pregada e bem ensinada. A gente ama. E agora, Deus prega, encarnado. O nome de sua mãe não é Maria? Verso 55. Não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? A preocupação deles é tentar entender como que uma pessoa tão comum se tornou uma pessoa tão extraordinária. E ficaram, como diz o verso 57, ficaram o quê? Escandalizados por causa dele. A palavra escandalizado no grego, escandalizo. Escandalizo significa provocar escândalo, provocar indignação. Indignação é uma reação de cunho moral. Ninguém fica indignado com choque, porque o choque que você toma não é causado por uma força moral. A tomada estava com raiva de mim e me descarregou 110 volts na mão. Não, é uma coisa impessoal. Você fica chateado, aborrecido, porque vacilou lá e tomou um choque. Quando você fica indignado, é porque você viu alguma injustiça, seja ela verdadeira ou não, acontecendo diante dos seus olhos. Aquilo gera indignação. Jesus, quando viu o templo totalmente convertido em mercado, ele foi lá com o chicote, espantou os animais, virou as mesas, porque ele ficou indignado. Isso se viu através da sua ira. Então vejam, escandalizo, que é a reação das pessoas quando viram Jesus Cristo falando com profundidade sobre a palavra de Deus e quando souberam que aquele menino, aquele homem agora, tinha se tornado um operador de milagres, eles ficaram indignados. Se sentiram moralmente ofendidos, porque Jesus havia se tornado um homem cheio de sabedoria e pleno do poder de Deus. Que coisa estranha, queridos. Eu já li esse texto nem sei quantas vezes. E passando de novo por ele na minha devocional, me chamou a atenção esse escândalo. Por que que eles ficaram tão ofendidos? Por que que gente próxima, gente que conhecia, gente que sabia que Jesus era um homem reto, gente que conhecia a mãe de Jesus, gente que conhecia o pai adotivo de Jesus, gente que conhecia as pessoas, ou seja, pessoas que de fato sabiam que ele não era uma falsidade como pessoa, era alguém piedoso, porque aos 12 anos Jesus já mostrava que amava a lei de Deus. Desde pequenininho ele já mostrava o quanto ele amava a Deus. Por que pessoas tão próximas tiveram uma reação de gente que estava tão distante? Porque quando você está longe, você faz o julgamento errado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, sobretudo quando a gente não conhece bem a situação. Quando a gente não conhece bem a pessoa, a possibilidade da gente errar é muito grande. Afinal de contas, eu estou distante, estou longe, posso errar feio. Mas eu estou perto, eu vejo com mais clareza, eu posso dar uma opinião um pouco mais acertada. Por que essa gente tão próxima agiu como se não fosse próxima? Por que esse povo ficou tão ofendido? Se Jesus não fosse nada do que dizia ser, quando Jesus diz, olha, não há lugar onde um profeta não é honrado senão na sua casa, na sua terra. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que ele esperava ser honrado como profeta. Jesus não era um narcisista doente que ficava em busca de aprovação de todo mundo. Mas ele aceitava quando alguém chegava aos pés dele, chorava e beijava seus pés, sem constrangimento. Só a ideia de alguém fazer isso comigo me deixa envergonhado. A mulher chega, beija, passa o cabelo no pé dele, tudo, e ele deixa. Por quê? Porque ele é Deus. Na Bíblia você só encontra pessoas assim aos pés de Deus. Nem anjo aceita esse tipo de adoração. Quando Daniel cai e fica prostrado, o anjo bota ele de pé de novo. Fala, eu sou teu conservo. Rosto no pó é para outra pessoa. Então Jesus Cristo faz uma reclamação e diz, não há um lugar onde um profeta de fato não seja honrado, senão na sua própria terra. Ele está dizendo, eu não fui honrado como deveria ser honrado na minha casa. Se Jesus então não fosse
nada do que dizia ser. Se Jesus fosse um embuste, um charlatão espiritual, um canalha, que usa o nome de Deus para se aproveitar do povo de Deus. Se Jesus fosse isso, aí sim, os nazarenos teriam 1000 motivos para ficarem ofendidos. Porque está usando o nome de Deus para usando o nome de Deus para usurpar o povo de Deus. Isso não se faz. Mas Jesus Cristo era tudo aquilo que de fato ele dizia ser. Os próprios nazarenos reconheceram a sabedoria de Jesus Cristo. Lá no verso 54 eles fazem a pergunta, admirados, tá? Eles ficaram admirados. O queixo caiu, porque Jesus conhecia a Escritura de uma forma muito profunda. E eles perguntam uns aos outros, um olha para o outro e diz, de onde? Jesus está aqui pregando, tá? Na minha Bíblia ele está aqui. E ele está pregando, está todo mundo... Aí o Zequinha, ele falou, o que foi? De onde vem isso? Aí ele olha para o Zequinha, olha para o Quequinha, tinha um amigo chamado Quequinha, chamado não, apelidado de Quequinha, eu não sei até hoje o nome dele. Quequinha, eu não sei, não tenho ideia. Zequinha, isso é muito profundo. Quequinha, eu sei que coisa chata isso aqui que eu estou fazendo. E ao invés de os dois se abraçarem, dizendo, eu joguei bola com ele, foi goleiro no time dele, a gente andou de bicicleta o dia inteiro, as coisas que eu fazia quando era garoto, até semana passada. A gente brincava, a gente estudava junto, a gente fazia trabalho de escola junto, a gente apresentava trabalho em feira de ciência junto, e olha o que ele se tornou. Não, eles ficaram ofendidíssimos com uma verdade, de fato ele era sábio. E de fato tinha muita gente dizendo, eu tomei o vinho que era água e ele transformou. Eu estava na festa, eu vi o embaraço dos noivos, eu vi que a coisa ia pro vinagre, e porque ele estava lá a coisa aconteceu. Eu vi fulano que não falava falando, eu vi fulano que era leproso limpo, eu vi gente endemoniada sendo liberta. E ao invés daquilo causar alegria, causou ofensa. Pergunta que o Fabrini se fez. Por que os nazarenos, pessoas tão próximas a Jesus, se sentiram tão ofendidos com a sabedoria e com o poder dele? Afinal, o que Jesus estava falando era de assunto de primeira importância. Existe muito conteúdo ruim na internet, bobo, sem o qual a gente vive. Mas existe gente boa, falando sobre coisas boas, que trazem ao coração esperança, que trazem à mente luz. São discursos de primeira importância, são ensinamentos relevantes para a vida. O que Jesus está tratando não é uma coisa secundária, terciária, são coisas primárias, centrais. Por que você fica com raiva de alguém que te ajuda a viver melhor? Por que o ensino profundo a respeito de coisas tão incríveis, por que a revelação de coisas escondidas que trazem tanto bem a você te fazem tanto mal? Que coisa estranha! Por que alguém que recebe tanta ajuda fica tão ofendido com esta ajuda? Porque era isto que Jesus Cristo estava fazendo. Perguntas que ficam na minha cabeça, por que o povo ficou assim? Por que os nazarenos, pessoas tão próximas a Jesus Cristo, se sentiram tão ofendidos com a sabedoria e o poder de Jesus? Afinal, Jesus, com o seu poder para operar milagres, estava acabando com mazelas, doenças, enfermidades. Queridos, quantas vezes a gente já não quis pôr a mão sobre uma pessoa enferma e dizendo, em nome de Jesus está curado. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Tive a alegria de ver a febre de Camila e Felipe algumas vezes cederem imediatamente depois de oração, mas nem sempre funcionava. Quantas vezes a gente vai diante de uma pessoa mal, numa situação ruim, quase irreversível do ponto de vista médico, a vontade de você botar a mão no leito do hospital dizendo assim, em nome de Jesus, volta a sua saúde, levanta daqui e anda. Era isso que Jesus fazia. Por que as pessoas ficaram tão ofendidas com alguém que curava enfermo? Por que os nazarenos ficaram tão ofendidos com alguém que falava de coisas profundas? Jesus havia sido criado, queridos, como um nazareno qualquer. Jesus era filho de um casal comum de Nazaré, como todos os outros filhos de casais dessa aldeia. Jesus frequentava os mesmos lugares que os outros nazarenos. Jesus era uma pessoa igual, entre aspas, no que diz respeito à sua humanidade, 100% igual a todas as outras pessoas dessa aldeia.
Sabe qual é o problema, queridos? O primeiro problema é que esses nazarenos não souberam lidar com o fato de terem em seu meio uma pessoa tão comum que se tornou uma pessoa tão extraordinária. O problema é que eles viram em Jesus o que eles não conseguiram ver neles próprios. Não é este o filho do carpinteiro? Verso 55. Não é o nome de sua mãe Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Em outras palavras, eles estão rebaixando Jesus Cristo. Eles estão colocando Jesus Cristo ao lado da irmã, ao lado dos irmãos, ao lado da querida mãe, ao lado do querido pai adotivo. Não é Jesus, tá. Não é Jesus, tá. Não é Jesus. Não está todo mundo aqui. Fulana não mora na Oswaldo Cruz 56504, meu antigo endereço. Não é Jesus Cristo. Não mora a irmã de Jesus na Belisário Augusto, número 37. Nunca morei lá, nem sei se tem 37 na Belisário. Eles vão situando Jesus Cristo neste mundo. Quando ele mostra uma sabedoria que vem de outro e um poder que vem de outro, ele volta e naquele momento, ao invés de eles exaltarem Jesus Cristo como alguém incomum, como um profeta que há muito tempo Israel não tinha, eles começam a colocar Jesus Cristo na planície outra vez. Ah, não é possível. Ele é irmão de Judas, ele é irmão de Simão, ele é irmão de Tiago, que escreveu a epístola de Tiago. As irmãs dele não são fulano e fulano e fulano e fulana? Família grande. Ué, ele não é o filho do José, o carpinteiro? E eu, hein? Aí vem a ofensa. Como eles podem se sentir ofendidos por alguém tão grandioso? Então eles fazem isso, tentam puxar Jesus Cristo para baixo. Jesus foi criado, queridos, em Nazaré, como um nazareno comum. A sua família tinha CEP. E, queridos, é uma coisa interessante aqui, falando desse primeiro problema deles. Essa humanidade e divindade de Jesus não foi um desafio só para essas pessoas de Nazaré. É um desafio até hoje, porque tem gente que ainda procura rebaixar a divindade de Jesus para se assentar à sua limitação intelectual. Tem gente que diz que Jesus é só um grande mestre de lições morais, como foram outros grandes mestres da lição moral. Mas a Bíblia diz que se de fato você crê nisso, você está dizendo que Jesus Cristo está mentindo, porque ele, na verdade, arrogou para ser divindade, não só um mestre moral. E outra coisa, um mestre moral não mente. E ele falou que ele e o Pai são um. Isso é muito mais do que ser um mestre moral. Então, se você crê que ele é só um mestre moral, você vai botar Jesus numa posição de mentiroso, porque ele falou que, além disso, ele e o Pai eram um. Em vários momentos ele aceita a adoração que só Deus pode receber. Ou Jesus é um maluco que falava as coisas sem saber o que estava falando. Ou de fato era um mau caráter, que dizia as coisas, sabia que era tudo mentira e mesmo assim falava. Ainda há pessoas que têm muito problema de crer. Esse é o primeiro problema deles, a incredulidade. E incredulidade é um problema sério para esse tipo de igreja que é a plena. Por que eu estou falando isso? A igreja plena, como eu falo várias vezes, falo de coração, é uma igreja de gente inteligente. Aqui a gente procura falar a verdade de maneira muito simples, muito direta, para você chegar às suas conclusões. A conversão demora um pouco mais, porque é um tempo para pensar, refletir, mas quando acontece ela é definitiva. A gente não fica aqui tocando musiquinha, falando quem quer aceitar Jesus, vem logo, aí não vem ninguém, não vem logo, senão ele vai voltar daqui a pouco, você não vai ter levantado a mão. É a última vez, é a 18ª vez e última que eu falo que você tem que aceitar Jesus Cristo. Cada um sabe onde quer chegar. A mensagem está dada. Mas o problema de uma igreja muito intelectualizada, por assim dizer, é que a gente precisa de demonstração para tudo na vida. Eu preciso entender primeiro, eu preciso ver primeiro, eu preciso de provas primeiro e depois eu vou. Quando, na verdade, o primeiro passo é de fé e credulidade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. E o problema desses nazarenos foi de incredulidade. O primeiro problema. O segundo foi outro. Vejam só. A pergunta dos nazarenos é: se ele é quem é, se a gente conhece todo mundo, de onde vem tudo isso? Eles não aceitaram. Sabe qual é o nome disso? Inveja. Jesus está sendo alvo aqui de muita inveja, como aconteceu com os fariseus o tempo inteiro. A Bíblia é clara em dizer isso. Eu conheço ele,
eu brinquei com ele, eu nem gostava muito dele, a gente se desentendeu aqui um momento quando era criança, e agora ele vem e tira essa onda de profeta, tira essa onda de sábio, tira essa onda de milagreiro. O que está em jogo aqui, queridos, são dois grandes problemas, a incredulidade e a inveja. A inveja desses nazarenos teve consequências terríveis, assim como a incredulidade. Eles afugentaram Jesus. Jesus saiu dali. E a Bíblia diz que ele saiu dali sem fazer muitos milagres. E eu vou dizer por que ele fez poucos milagres. Eles perderam a chance de serem ensinados por Jesus e de serem curados por Jesus. Incredulidade e inveja. Combinação mortal. Versos 54, 57 e 58. E ficavam escandalizados, ofendidos por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Queridos, Jesus fez poucos milagres, porque pouca gente foi em busca disso. Chega num lugar, prega com empolgação, o povo, é você, irmão de fulano, vou embora. Jesus fez milagres, fez lá, não quero saber. Pouca gente foi em busca da sabedoria de Jesus. A Bíblia diz que ele fez milagres, mas poucos. Ele fazia muitos. E isso mostra o quanto a inveja e o quanto a incredulidade pode empobrecer a nossa vida. Esta aqui é uma igreja reformada. E por que a igreja reformada crê muito nos decretos de Deus? Deus, antes da fundação do mundo, nos seus decretos intratrinitarianos, dentro da Trindade, estabeleceu como o mundo ia correr. Tem muito crente calvinista que acredita que não precisa fazer mais nada. Que se Deus quiser, ele vai abençoar. Se Deus quiser, ele vai me encher. Se Deus quiser, ele vai me... E fica passivo. Eu vou dizer uma coisa para vocês de todo o meu coração, a gente perde bênção porque não procura, a gente não recebe porque não pede, a gente não vê milagre porque nem acredita mais neles, e a vida fica pobre, ficamos como os nazarenos, incrédulos e invejosos de pessoas que do lado acreditam, vão, buscam, sonham e conseguem. Por isso é que tem pastor reformado com igreja de 30 anos com 15 pessoas doentes. Porque ele não acredita que o bairro inteiro, a cidade toda, precisa de redenção. E que Deus é poderoso para converter os corações duros daquele lugar. Não estou dizendo que número é sempre sinônimo de saúde, mas número também é sinônimo de saúde. Aqui estamos vendo um povo que deu de ombros para Jesus, que não cria nele, que tinha inveja. E é isso, queridos, que pode acontecer comigo e com você. Essa familiaridade com Jesus pode rebaixá-lo. E tem muita gente que de fato faz isso. Chama Jesus para a sua vidinha e bota ele sentado do lado das lambanças. E deixa de tratá-lo como o profeta, como o Deus, como o Senhor. E a gente não sente nem mais vergonha da vida torta que leva. Agora, o mais importante para mim foi a reação de Jesus Cristo a tudo isso. Como Jesus reagiu aos nazarenos? Imagina a decepção, chego lá, volto para casa, e encontro esse distanciamento, essa frieza, esse julgamento, essa arrogância, esse descaso. Muita gente ficaria arrasada. Muita gente pararia e perguntaria, o que eu fiz de errado? Onde eu errei? Sentaria no canto. Eu vou sentar no banquinho, você deve estar pensando, Fabrício ainda não sentou no banquinho, vou sentar no banquinho agora. Deus, eu voltei para Nazaré, cheio do teu espírito, cheio de sabedoria. Preguei para Quequinha, e Quequinha deu de ombros. Preparei tudo com carinho, com amor, um banquete enorme, sobrou comida beça, ninguém quis. Que tristeza, que vida, que horror. Foi assim que Jesus reagiu? Ele parou a vida por causa dos nazarenos? Sim ou não? Foi ali que terminou o ministério de Jesus Cristo? Em Nazaré? E termina Jesus a sua história, cheio de tristeza e amargura, porque Quequinha não aceitou o seu ministério. Porque os seus vizinhos, sua raiz, deu de ombros para ele. Não foi isso. Ele não faz isso. Jesus diluiu a qualidade de seus ensinamentos de sabedoria para agradar os nazarenos? Gente, eu estou falando com muita sabedoria. O povo não aceitou, vou falar com metade de sabedoria. Ou vou falar quase nada. Ou vou me adequar ao chão para ficar igual a eles. Vou pregar o chão.
Eu estava nas nuvens, estava perto de Deus, encostando a mão na orla de Deus, e o povo achou ruim. O que eu vou fazer então? Eu vou passar a mão no chão de novo e viver empoeirado. Esquecer essa coisa de transcendência, esquecer essa coisa muito profunda, porque o povo aqui não gosta disso. E eu vou adequar a sabedoria de Deus àquilo que um homem de Nazaré gosta. Ele fez isso. Outra pergunta. Por acaso Jesus Cristo parou de fazer milagre porque aquele povo não queria milagre? E ali ele realizou seus poucos e últimos milagres ministeriais. Logo depois, ele faz a primeira multiplicação de pães e peixes. Vocês vão ter que adivinhar agora o que eu estou pensando. Porque no meu coração cabe um aleluia nesse momento. Aleluia. Isso aí. É o mesmo preço, amém, aleluia. Então, pode escolher. Ele continuou arrebentando depois disso. Ele continuou ensinando, ele continuou operando sinais e maravilhas, ele continuou encantando. Jesus não escondeu sua sabedoria, Jesus não omitiu seu poder para se adequar ao mundo raso dos nazarenos, à incredulidade dos nazarenos, à inveja dos nazarenos. Ele tinha amor pelos nazarenos, mas a sua vontade maior era fazer a vontade do Pai. Na sequência do texto, no capítulo 14, Jesus está em outra situação, está em outra região do país, longe das pessoas que se sentiam ofendidas por sua sabedoria, longe das pessoas que ficaram chocadas, muito ofendidas, indignadas por causa do seu poder de operação de milagres. Agora ele está no epicentro de Israel, perto de Herodes, que tinha acabado de prender seu primo João Batista, porque João Batista era um profeta com P maiúsculo e estava, inclusive, em meio às suas mensagens, mandando um recado direto para Herodes, que estava vivendo um relacionamento adúltero. Ele estava junto da sua cunhada. E ele dizia, manda dizer a Herodes o seguinte, lá em Roma, isso pode ser aceito, mas na terra onde Deus falou com Moisés, isso é pecado, está errado. E isso começa a bater em tudo que é lugar, tudo que é lugar, tudo que é lugar. Até que Herodes, não conseguindo mais controlar, manda prendê-lo. João é preso por quê? Porque bateu no Todo-Poderoso. E preso, num dia de aniversário, ele promete à filha da sua mulher o que ela pedisse. E ela pede então o quê? Cabeça de João. A mãe entra na história, vamos acabar com esse sujeito, já que não dá para parar de ele falar que ele corte a cabeça de João Batista. E com muita tristeza no coração, e por ser um baita de um covarde, o Herodes aceita aquilo, mesmo contra a vontade. Fez com medo porque o povo o amava como profeta, e corta a cabeça do sujeito, entrega num prato e dá de presente para a mãe da menina. Essa notícia chega a Jesus Cristo, Jesus está lá, perto de Herodes. E quando chega a notícia, aquilo corta o coração do Senhor. Ele se retira para o luto, ele se retira para refletir, porque além de primo, era um grande profeta, que veio para abrir o caminho para ele. E a Bíblia diz que nesse lugar de muita agitação, onde as coisas mais importantes de Israel estão acontecendo, longe das pessoas ofendidas por sua sabedoria, longe das pessoas ofendidas por seu poder, Jesus está envolvido com o seu tempo, tendo que lidar com uma morte cujas consequências seriam muito fortes na vida de Israel. Eventos que abalavam a sociedade. E ele então exibe de novo a sua força. Vejam comigo agora o texto que vai ser projetado, de Mateus 14, verso 13. Ouvindo o que havia ocorrido, seu primo tinha sido decapitado, Jesus retirou-se de barco, em particular, quietinho, não falou nada, saiu pela tangente para um lugar deserto. O que aconteceu? As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. A reação dessa gente é completamente diferente da reação dos nazarenos. Enquanto os nazarenos são visitados, olhem, vejam só, Jesus chega em Nazaré e leva a sua sabedoria e o seu poder, e o povo diz, quero não, vamos embora, Quequinha. Jesus se omite dessa multidão e o povo vai catá-lo. O povo vai atrás de sabedoria e de poder, porque a Bíblia diz que o Senhor se compadeceu e curou todos os seus enfermos. O povo tinha uma necessidade física, emocional, espiritual, e eles não economizaram sandália havaiana para ir até onde Jesus estava.
Jesus se escondeu, gente. Jesus foi para um retiro. Jesus precisava se colocar de novo no eixo. Ele também era humano. E quando vem a notícia de que seu primo amado havia sido assassinado por causa do capricho de uma adúltera, isso deixa ele completamente triste. E é lindo ver que Jesus não escondia suas emoções. E agora, quando ele chega no lugar em que ele planejou fazer um retiro, ele encontra uma multidão de gente faminta, sedenta por tudo aquilo que os nazarenos desprezaram. Eles queriam aquilo tudo que os nazarenos esnobaram. E o que aconteceu? Eles receberam. Eles receberam, porque Jesus tem a alegria de dar a quem Ele pede. Ele disse, se alguém vier a mim, do seu interior fluirão, o quê? Rios de água viva. Ele tem prazer em fazer a nossa vida abundar de paz, de shalom. A reação dessas pessoas é completamente diferente da reação dos seus vizinhos. Na minha versão diz assim, triste, verso 13, com o assassinato de seu primo João, Jesus retirou-se para um lugar deserto e as multidões saíram das cidades e o seguiram a pé. Saem a pé, vão para longe para se encontrarem com o Cristo que foi desprezado há pouco tempo em Nazaré. É assim, queridos, o Cristo que é desprezado na esquina da 7 de setembro, o Cristo que é desprezado por humoristas que fazem chacota o tempo inteiro com o nome dele, é o Cristo que enche o nosso coração de alimento. É o Cristo que enche a nossa vida do Espírito Santo. As multidões foram para longe, em busca de Jesus, em busca da sabedoria, do poder de Jesus. Queridos, o que eu mais ouço é testemunho, não que eu mais ouço, que eu ouço com frequência, eu ouço outras coisas mais, mas é muito comum você encontrar crentes que frequentam uma igreja que fica a 50 quilômetros da casa dele. A 20 quilômetros, é lógico que nesse caminho ele passa por umas 20 igrejas. Por quê? Porque ele faz isso? Porque é naquele lugar ali que ele sente mais Jesus Cristo. Ou seja, a gente não escolhe igreja que nos apresente a um Cristo por conveniência. A gente quer sentir um Deus verdadeiro, a gente quer sentir Deus vivo. Foi isso que as pessoas fizeram. Eles não economizaram combustível, não economizaram sandália. Eles se perderam de tal maneira no tempo que no fim do dia o Senhor falou, tem que mandar esse povo comer alguma coisa. E os discípulos disseram, é melhor mandar logo, porque está escurecendo, se o lugar é deserto, não tem como arrumar comida para eles. Eles foram embora e nem deram conta do quanto aquilo custaria para eles. Qual foi o resultado dessa gente que foi buscar Jesus Cristo? Vejam só o verso 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve o que do povo? Revolta! Eu não consigo nem descansar, ninguém respeita meu luto. Vira esse barco para lá e vamos embora para outro lugar. Liga o motorzinho e vai para outro lado, que era um barco pequenininho, por isso fazia esse barulhinho. Não. Estava em luto. Tinha sido rejeitado em Nazaré. Ele olha para o povo e lá tem gente doente, tem gente com febre, gente com enfermidade, com perebas pelo corpo, gente mal, gente com problemas de cabeça, gente endemoniada. O Senhor olha aquilo tudo e diz, meu Deus do céu. E viu tão grande multidão. Haverá os nazarenos que vão negar Jesus Cristo? Sempre haverá. Mas haverá uma multidão de gente que vai buscar em Jesus Cristo sabedoria. É atrás destes que eu estou. É atrás destas que eu estou. Acredito que esse canal digital nosso novo vai abençoar muita gente que está em busca dessa sabedoria, em busca dessa vida, das curas todas que ele opera. Por isso que a gente vai expandir. Teve compaixão deles e o que, queridos? Curou os seus doentes. Que coisa mais maravilhosa é estudar a pessoa de Jesus Cristo. A gente descobre que Jesus é a fonte de toda a sabedoria, a gente descobre que Jesus é a fonte de todo o poder, e a gente descobre que ele é a fonte de toda a compaixão. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa muito sábia, muito poderosa, tem tudo para ser arrogante e áspera. O sujeito tem muito conhecimento, tem muito poder, provavelmente, se não tiver muito controle do ego, vai se tornar uma pessoa arrogante. Mas Jesus era manso e humilde de coração.
E o homem mais sábio desse mundo nunca vai chegar aos pés da sabedoria dele. E o homem mais humilde desse mundo nunca vai chegar aos pés da humildade dele. Ele é único. Que Cristo maravilhoso. Aplicações práticas para isso, agora que eu terminei a introdução. Os nazarenos, por causa de sua inveja e incredulidade, continuaram doentes. Continuaram doentes. Porque incredulidade em Deus é a pior enfermidade que um ser humano pode ter. Porque ainda que morra por causa de uma enfermidade física, se crer em Cristo vai viver para sempre. E se você não crer em Jesus Cristo como seu Salvador, você morrerá para sempre. É o que a Bíblia fala. Por isso que a incredulidade é a maior chaga do ser humano. Por causa de sua inveja e incredulidade, esses nazarenos continuaram enfermos e famintos de sabedoria. E as multidões que, por causa de sua humildade e fé em Jesus Cristo, foram curados e alimentados. Gente, guardem isso na cabeça de vocês. Vida abundante ou miserável. Contraste. Vida abundante ou miserável. Vida espiritual, emocional, saudável ou patológica, cheia de doença, tem a ver com a maneira como a gente trata Jesus Cristo. Simples assim. Nós escolhemos se vamos nos escandalizar, nos ofender com os ensinos, com a ética de Jesus Cristo, ou a gente escolhe se os ensinos e ética de Jesus Cristo vão ser absorvidos no nosso coração. Jesus, guardem isso aqui, opera maravilhas na casa de quem tem sede. Jesus opera maravilhas na casa de quem tem sede. Os fariseus não tinham sede de Jesus e nada quase aconteceu entre eles. Agora, na casa de Levi foi diferente. Está Levi podre moralmente, podre, um canalha, servidor público corrupto. Todo mundo sabia que ele levava dinheiro por fora, além de oprimir o próprio povo, trabalhava para o escravizador. Era uma pessoa repugnante. Jesus falou, se você corrigir uma pessoa, ela não for corrigida, chama uma pessoa a mais, ou 2 ou 3 testemunhas, ou 4, para que você não seja pego numa injustiça. Pode ser que você esteja vendo a coisa errada e as testemunhas vão ajudar você a interpretar melhor. Se mesmo assim a pessoa não for corrigida, fala para a igreja. E se mesmo assim a pessoa continuar empedernida, impenitente, manda embora. E considera o quê? Gentio e publicano. Jesus está colocando o gentio, quem não conhece a Deus, do lado de publicano. Levi era judeu, conhecia Deus, mas não conhecia Deus. Porque ele fazia o que Deus proibia, oprimia o irmão. Pra você ter ideia, no Antigo Testamento era proibido emprestar, um judeu emprestar dinheiro a juros. Quanto mais explorar como eles faziam. Jesus sabia o que era um publicano. Ele vai então, num lugar de trabalho, olha para um rapaz, Mateus, e diz, larga tudo e me segue, você vai se tornar meu aluno, escola de rabino. Aquilo chocou todo mundo. E depois Jesus ainda vai numa festa na casa de Levi, como tinha dinheiro, morava num mega apartamento enorme, à noite teve aquele festão na cobertura, e lá debaixo os fariseus dizendo, só vendo as luzes, e som, Jesus estava na casa de Levi estava se convertendo ainda dava festas desse tipo, e Jesus vai lá com o pessoal, Jesus gostava de festa. E Jesus está lá, 2h30 da manhã, nada de Jesus descer, os fariseus lá, polícia farisaica lá embaixo. 2h30, 3h30, aí desce Jesus com seus amigos, que noite maravilhosa. E Jesus esteve com publicanos, com gente que a sociedade não estava nem aí. E aí os fariseus dizendo, é isso mesmo que a gente está vendo? Os caras estão de madrugada perturbando Jesus Cristo. É isso mesmo? Ele come com pecadores, ele come com homens como Levi? A gente sabe quem estava lá em cima nessa casa. E o Senhor falou, eu não vim buscar gente saudável. Eu vim para as pessoas doentes. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo tem prazer em derramar o Espírito Santo. Jesus tem prazer em fazer sinais. Jesus tem prazer em derramar sabedoria no coração de quem tem sede, de quem assume, eu sou doente, eu sou fraco, eu sou ignorante. Se Deus não vier com intervenção poderosa e não derramar o Espírito dele sobre o meu, eu vou entristecer muita gente nessa vida. Queridos, eu estou fazendo um balanço da minha vida. Esse ano eu fiz 30 anos de conversão. 30 anos.
Glória a Deus por isso. Eu tinha 17 anos quando eu me converti. Se Jesus não tivesse entrado na minha vida, se Jesus não tivesse me dado a Bíblia, se Jesus não tivesse me dado o Espírito, eu teria feito um monte de gente triste nesses 30 anos. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E sei do que eu sou capaz. Mas porque Ele me amou, Ele reverteu tudo, dominou esse velho homem, e pela bondade de Deus Ele está caminhando aqui. O que eu quero dizer é que se eu não bebesse dessa água que Ele tem para viver, eu seria um estúpido niteroense. Estúpido. Um péssimo pai, nem sei de quantos filhos, não sei com quantas esposas, não sei com nada, passando a perna em todo mundo, pensando só em mim. Esta é a minha natureza, este é o meu eixo caído. Isso é um testemunho. Por que deu certo? Porque Jesus derramou o seu Espírito sobre um vaso de barro. Barro. Então a única esperança para nós é dizer: eu tenho sede de ti, Senhor. Como a corça suspira pelas águas, eu suspiro por sua palavra, porque a gente precisa da palavra. Da palavra. Você tem sede de quê? Você tem sede de quê? Você tem sede de santidade de vida? Você tem sede de domínio próprio? Você tem sede de fé? Eu preciso ter fé para acreditar que vai dar certo. Eu preciso de fé para ser batizada, para ser batizado. Na minha casa, quando eu me converti, éramos eu, minha mãe e minha irmã. Eu fui o primeiro a ir para a igreja e o último a ser batizado, porque eu me conheci dizendo: não vai dar certo, eu vou aqui passar pelas águas e daqui a um mês eu vou estar dando mau testemunho. Eu acho que Jesus não merece isso. Vi minha mãe ser batizada, minha irmã ser batizada, até que no final, eu tentando me preparar, tentando me acertar para estar um pouco melhor para o batismo, o Senhor falou: enquanto você estiver confiando nas suas forças, você nunca vai ser meu discípulo. Tem que ter fé no fato de que eu vou fazer de você uma nova pessoa. E eu fui, porque eu entendi que eu tinha fé em mim. A fé que eu tenho é nele. Eu ouso pensar em construir prédio, continuar fazendo coisas, porque eu creio que ele prometeu algumas coisas para mim e ele vai cumprir. Só 3 falaram amém. Obrigado vocês 3 que estão comigo nesse negócio. Me dá depois o seu nome, o seu telefone. Preciso muito da sua força. Eu preciso de fé para acreditar que eu vou ser um homem de caráter, que eu vou ser uma mulher de caráter. Eu preciso de fé para acreditar que eu vou criar essas crianças no caminho do Senhor. Eu preciso de fé para acreditar que as coisas vão dar certo. Eu preciso ter fé. Você tem sede de quê? De maturidade? Está você chorando hoje, 20 anos depois, pelo mesmo probleminha? Está você com barba branca dizendo: papai não me deu, mamãe não me atendeu, pelo amor de Deus, para com isso, é chato demais. Está você dizendo ainda: olha, minha vida é assim, porque me faltou oportunidade, me faltou aquilo, eu não tive conhecimento ali, não tive ninguém que me ajudasse. Pelo amor de Deus, vai à luta com o que você tem, segue em frente. Para com essa frescura toda. Ninguém se lembrou de mim, ninguém me honrou, você não é tão importante assim não, amigão. Você tem necessidade, sede de maturidade, você tem sede do Espírito Santo. Queridos, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida transformada. Eu não tenho nem condição de dizer para você o que vai acontecer com você, porque eu não sei quem você é direito, mas o que eu leio na Bíblia, o que eu vejo na vida de alguns crentes, que foram preenchidos com o Espírito Santo, que foram tomados pelo Espírito Santo, que foram usados pelo Espírito Santo, é uma coisa muito poderosa. Se você quer isso realmente, você tem que dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu só saio aqui, como Jacó, eu só largo o Senhor depois que o Senhor me abençoar. Eu só saio daqui depois que eu sentir realmente uma infusão do seu Espírito no meu coração. Se você tem sede dessas coisas, saiba, Jesus é a fonte de todas elas. De todas elas. Os ensinos de Jesus Cristo vão ofender o nosso estilo de vida. A ética de Jesus Cristo muitas vezes vai ofender o nosso conjunto de valores baixos. Mas é bom que isso aconteça.
E é bom que você perceba, como Paulo percebeu, tudo isso que eu considerava ser alguma coisa, meus títulos, minha nacionalidade, minha procedência, considerei como refúgio quando comparado à suprema riqueza da sublimidade do conhecimento de Cristo. Os ensinos de Jesus, que aquele povo recebeu e rejeitou, a sabedoria que Jesus compartilhou com os nazarenos e eles rejeitaram, diziam respeito à generosidade, a altruísmo, bondade, mansidão, pureza de coração, santidade de vida e muitas outras coisas. Esta é a sabedoria de vida que faz a gente mudar. E queridos, não há outra razão para a existência dessa igreja, senão a transformação da vida das pessoas dessa cidade. Que a nossa sede ao longo desse ano seja uma sede por Jesus Cristo. Por esse Cristo que as multidões buscavam, por esse Cristo que enchia as pessoas da presença dele. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome do teu Filho, o nosso Salvador, do Cristo que salva não apenas da ira do Pai, mas o Cristo que salva também da vida ignorante, da vida sem a tua palavra, da vida sem sabedoria, o Cristo que nos salva da vida narcisista, o Cristo que nos salva da vida vazia, o Cristo que nos salva muitas vezes nessa vida. Em nome dele nós oramos e pedimos ao Senhor perdão por todas as vezes que nós agimos como esses nazarenos. Não demos a ti a honra que o Senhor merece e nem demos as tuas palavras o acolhimento que nos cabe dar. Em nome do teu Filho eu oro com os meus irmãos e irmãs, para que tu sejas a nossa sabedoria e que a gente tenha sede do Deus vivo, que a gente tenha sede da palavra do Senhor, que a gente tenha sede do Senhor. E louvamos o teu nome, ó Deus, por tudo de bom que a nossa vida apresenta a esse mundo, porque isso mostra que a água do Senhor está hidratando a nossa alma. Isso mostra que as águas do Senhor estão fluindo no nosso interior. Queremos ser como aquelas árvores lindas que estão plantadas do lado do rio. E que nós possamos mostrar as nossas folhas vigorosas, os nossos frutos cheios de sabor e apontar para esse rio vivo que corre dentro de nós. E que assim a gente possa florescer em todas as estações da vida. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe muito. Vamos ficar de pé para cantarmos a nossa última música e que todos tenham uma semana muito abençoada, cheia da presença de Deus. Senhor, nosso Senhor, teu nome é majestoso em toda a terra, nos céus cantam tua glória, teu nome é majestoso em toda a terra. Queremos te dar graças de todo o coração e falar das tuas maravilhas. Em ti nos alegramos e exultamos, cantamos louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Te exaltamos, ó Senhor, eterno e soberano Deus. Santo, santo é o Senhor, que era, que e há de vir.
Do seu trono ele julga com justiça e governa cheio de retidão. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Cante assim: te exaltamos, ó Senhor. Faz tua vontade aqui como no céu. Que o teu reino venha, queremos ver teu reino. Faz tua vontade aqui como no céu. Que o teu reino venha, queremos ver teu reino. Faz tua vontade aqui como no céu. Nós ansiamos por ti, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Te exaltamos, ó Senhor, eterno e soberano Deus. Cante isso. Santo, santo és. Te exaltamos, ó Senhor. Santo, santo é o Senhor. Oh, Jesus, ansiamos por ti, Senhor. Você pode aplaudir ao nosso Deus? Amém.